Olá, seja bem-vindo ao canal e vamos para mais um vídeo. Bora lá? Fala pessoal, tudo bem? Muitas pessoas me comentam ali comigo quando eu estou dando aula inicial de Data Warehouse, como é que faz a atualização incremental do Data Warehouse, certo? Justamente essa parte aqui nesse desenho, né? Como é que eu atualizo aqui as tabelas do ODS e do Data Warehouse, né, de tempos em tempos ali, para eu não precisar ficar deletando e criando toda a tabela de uma vez só. Como é que eu adiciono só os registros que tiveram alteração aqui na minha base transacional, né? Beleza? Então a gente nesse vídeo vai falar sobre isso. Como é que faz esse upsearch ali nesses bancos aqui. Até para contextualizar, né? Não é aconselhável, né, você fazer relatórios aqui, visualizações em cima de dados que estão em produção, em OLTP, né, em uma base transacional, a base ali que você usa no seu dia a dia, né? E várias pessoas estão inserindo dados ali, e você fazer consulta nela vai ter uma concorrência com o pessoal que está inserindo dados. Então é aconselhável que você faça um ODS, Operation Data Store, onde você vai ter uma cópia das tabelas que você precisa daqui, dos arquivos que você precisa, né, dependendo do cenário. E a partir desse ODS, aí sim a gente monta o Data Warehouse, né? E esse ODS é uma cópia daqui, então aqui não tem concorrência, aqui é só consulta. E aqui você começa a criar, né, o seu Data Warehouse em cima desse ODS aqui, que é uma base ali meio que temporária, né, para você fazer o seu Data Warehouse em cima desse ODS, né, o Data Warehouse ou o Data Mart. E aí sim você usa os seus reportes para visualizar desses Data Warehouse e Data Marts, e ou Data Marts, né? Beleza? E no meio aqui tem um processo de ETL para tirar o dado daqui e carregar para cá. Então, o que eu vou mostrar para vocês é a atualização incremental nesses sentidos aqui, porque muitas das vezes eu mostro lá a maneira inicial de forma completa a atualização. Então, eu deleto a tabela toda e insiro de novo. Mas isso quando a tabela se toma uma proporção maior, né, de milhares de registros ali, milhões de registros, isso fica meio que inviável, você deletar a tabela e criar de novo, demora muito. Então, muita gente pergunta, mas não tem como inserir só o que foi alterado? Tem. E é isso que a gente vai ver aqui em um cenário que eu vou montar aqui fictício e a gente vai falar brevemente sobre. Então aqui, ó, a gente tem um banco de dados chamado salário e dentro dele tem um esquema público aqui dentro do Postgres e tem uma tabela chamada DM salários. Beleza? Essa é a nossa tabela lá do nosso sistema RP, do nosso sistema CRM, né? É um sistema que é operacional, ali do dia a dia, pessoas inserindo dado, deletando, atualizando. Beleza, vou abrir aqui o editor de query. Esse aqui estava aberto, não está. Abrir aqui. Vou pegar o meu script aqui, já tenho pré-preparado. Aqui. Tranquilo. Aqui, ó, eu dando um select lá naquela minha tabela. Aquela tabela tem informações de salários de algumas profissões, né? Da área de tecnologia. Então tem alguns campos aqui, ano, nível de experiência, tipo de trabalho, título, salário, moeda corrente, né? Salário dólar, residência do empregado, localização da empresa, tamanho da empresa. E aí eu quero montar um data warehouse em cima dessa tabela aqui, né? Montar minha fato e dimensões. Então eu sei que eu não posso fazer isso direto do banco de dados de transacional, então eu vou criar um ODS. Aqui no caso do Postgres eu vou criar um esquema novo chamado ODS, mas o certo é você criar isso em outro servidor, né? Para ter um ambiente ali mais seguro, realmente isolado. Mas aqui, por questão didática, eu vou criar só um esquema mesmo dentro desse próprio banco de dados. Então, eu vou criar aqui um esquema chamado ODS. Vou fazer uma cópia do meu dado que está lá no meu sistema OLTP, né? Da minha tabela de produção. Vou fazer uma cópia para dentro do meu ODS. Né? Se não existir a tabela aqui, DM salário dentro do ODS, ele vai lá e cria a tabela
com base nos dados que estão aqui na minha tabela de salário desse banco de dados de produção, né? Beleza? Ele disse aqui que não existe nesse primeiro comando, porque realmente não existe. A gente acabou de criar o esquema lá agora. E aqui a gente cria a tabela. Se a gente for lá agora, tem um esquema aqui chamado ODS e tem uma cópia da tabela que a gente precisa, tá aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Primeiro passo, a gente fez aquilo, mais ou menos isso aqui, né? Veio dessa minha base OLTP, fiz um breve ETL e joguei aqui dentro do ODS. Agora eu tenho essa tabela que eu usei aqui, né, que eu uso aqui no LTP, só que aqui de forma só apenas consulta, né? Uma cópia da tabela daqui. Beleza, a gente está bem aqui. E a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro esquema aqui representando como se fosse a base do Data Warehouse. Mais uma vez reforçando, é bom que essa base também esteja em outro ambiente separado para não ter concorrência, né? Mas aqui por forma de ilustração, né, e didática eu vou colocar dentro do mesmo banco de dados, só que em esquema diferente. Então eu criei um novo esquema aqui. A gente vem aqui agora, vai ter outro esquema chamado Data Warehouse. Bem aqui. E agora eu vou criar as tabelas para aquele meu Data Warehouse. Então, depois, né, aqui, a Data Warehouse, eu vou até deixar um vídeo aqui, como é que você monta um, mas eu vou criar aqui essas tabelas, né? Então, já analisei lá quais são as dimensões que precisa, qual é a fato. Então, aqui as dimensões, tem essas aqui, ó, dimensão de tempo, pegando o ano lá da minha tabela principal. Tem a dimensão aqui de nível de experiência. Essa tem 3 colunas, né? O ID, a sigla e a descrição. O tipo de trabalho também, consigo extrair daquela base. A dimensão título, moeda corrente, a localização e por último aqui a dimensão de trabalho empresa. Essas são as dimensões. A gente visualizar aqui, dá um refresh aqui, tem 7 dimensões aqui, certo? A gente criou as tabelas. E aqui é a nossa fato. Eu vou criar aqui a fato. Beleza. E aí na fato eu vou criar 2 colunas a mais aqui, para ser a hora, para ter a hora que eu inseri o registro. E também tem uma coluna para ter a hora que eu atualizei o registro. Essa aqui é uma boa prática de ter, né, numa tabela fato. Então aqui, só para mostrar para vocês como fica uma tabela fato, a estrutura, né, na verdade. Tá aqui. E essas 2 colunas, né? Tranquilo. Agora eu vou popular essas tabelas com base no meu dado que está no ODS. Então eu faço aqui o insert into a minha tabela e as informações que eu quero jogar nela, né? Aqui eu vou pegar o ano da minha tabela de salário. Aqui eu vou pegar o nível de experiência, lá tem o nível de experiência na sigla, né? Que aqui nível de experiência é a sigla. E aqui depois, através da sigla, eu consigo pegar a descrição, né? E aqui seria a descrição. E aqui a sigla. Então eu vou inserir aqui o dado dentro da tabela de nível de experiência. E assim por diante. Aqui o tipo de trabalho também, o título. Né? O intuito da aula não é mostrar aqui como é que monta o Data Warehouse, né? É mostrar como faz o AppSearch. Então eu vou criar aqui as dimensões, popular as dimensões agora, né? Beleza, tamanho da empresa. E aqui eu vou popular a tabela de salários, tabela fato de salários. Tranquilo.
Inserir aqui. Beleza? 605 linhas. Vou fazer um exemplo aqui de uma consulta simples. Dimensão tempo. Tem lá os anos, né? Vou fazer uma outra aqui. Dimensão. Vamos ver essa daqui. Tamanho da empresa. Nossa, não. Aqui o nível de experiência. Aqui a minha dimensão, nível de experiência. Lembrando que a dimensão, né, não pode ter valores repetidos, né, duplicados. Beleza. E aqui tem a tabela fato. Fato salários. Está aqui agora ela populada, né? Então lá tem todas as informações aqui. Tem o ID dela, tem o ID do ID tempo, ID experiência, que essas aqui são IDs que ligam com as tabelas de dimensões, né? ID trabalho, ID título, ID moeda corrente, tudo isso aqui é dimensão. ID residência do empregado, ID localização da empresa, ID tamanho da empresa. Tudo isso aqui, né, tirando o ID aqui que é da tabela mesmo, esses outros IDs aqui, underline, são conexões com as tabelas de dimensões, né? É uma propriedade da tabela fato, é ter números, IDs que ligam com tabelas de dimensões, valores, né? No caso aqui, salário, salário dólar percentual também, e datas, né? Então aqui tem datas também, beleza? É a característica aqui de uma tabela fato. Depois também, se vocês quiserem ver outro vídeo que eu falo, eu vou deixar aqui em cima aqui no vídeo. Beleza? Aqui tem algumas perguntas aqui a gente não vai fazer aqui, mas por exemplo aqui a gente, né, pode fazer total de profissionais, somatório de salário em dólar com nível de experiência, pode fazer consultas nesse sentido aqui, né? Ele traz aqui um exemplo, né? Beleza. Mas aqui a gente vai lá para a simulação que a gente está precisando realmente. Vamos supor que você precisa ali no seu dia a dia, né? Você está lá, vamos supor que você precisa de atualizar o seu data warehouse de tempos em tempos. Vamos dizer de 8 em 8 horas, por exemplo, ou 4 em 4 horas. 4 em 4 horas. Beleza, você atualizou ele lá em 4 em 4 horas, atualizou a primeira vez, vamos dizer que foi 8 da manhã. Rodou, beleza, pegou os dados conforme estava o banco de dados lá de produção às 8 horas da manhã, né, o transacional. Beleza, o Data Warehouse vai estar com hora de, né, com os dados até 8 horas da manhã. Durante 8 horas ali, 9 horas, 10 horas, o pessoal vai inserindo informações. Né, como se fosse aqui, vamos dizer que 9 horas da manhã alguém inseriu essas duas informações. Certo? Eu vou inserir aqui. Beleza. Inserir essas duas informações lá. Essas duas informações estão no meu banco de dados de operacional, né, de produção lá, o pessoal inserindo dado no dia a dia. Tanto é, se eu vir lá em cima e fazer um select nessa tabela, ela não vai ter mais 605, vai ter 607 registros. Já tá aqui os dois, ó, os dois que a gente inseriu aqui. Beleza? São esses dois aqui, ó. Tranquilo. Esses dois aqui. Beleza? Primeiro teste. Então, se eu for no nosso Data Warehouse, cadê as duas tabelas aqui que a gente viu do Data Warehouse? Ó, os salários aqui, no nosso Data Warehouse, ele vai ter a informação só de 605, né? Que é só o dado até 8 horas ali. Essas outras informações a pessoa inseriu 9 horas da manhã. Vou colocar aqui. 9 horas da manhã ela inseriu. Não tem essa informação no nosso Data Warehouse. Ele só vai atualizar agora de novo, meio-dia, né? Que é de 4 em 4 horas que a gente combinou. E aí tem os jobs, né? Que a gente coloca no servidor para ele rodar. Por exemplo, de 4 em 4 horas. E aí, normalmente, a gente coloca um job desse jeito, né? Drop table se ela existir e cria de novo com base num select. Isso daqui, ele vai toda vez ir lá no meu banco de dados relacional, né? Tal de produção, e vai fazer uma cópia com o LDS. Vai fazer uma cópia completa, ele vai apagar a tabela e inserir de novo. Isso, se o banco é muito grande,
fica ruim, né? Mas beleza, só para mostrar para vocês, certo? Isso aqui é a primeira parte do job. A gente executa tudo uma vez no dia a dia, né? Mas beleza, rodou aqui, tranquilo. Então a minha base do ODS agora já está conforme a base de produção, né? Vamos dizer aqui que já é 12 horas agora. E o que eu posso fazer? E depois, né, eu tenho que atualizar as minhas dimensões com base no novo ODS. Então aqui, pessoal, já esse comando em específico aqui, o que ele faz? Ele vai fazer um insert na minha tabela dimensão tempo, que já existe, só que ele vai inserir somente as datas, né, os anos aqui no caso, que não existam na tabela já, certo? Então aqui ele não vai inserir, só para mostrar para vocês aqui, ó, tabela tempo, tabela dimensão tempo, é essa daqui. Certo? Se eu for lá na minha dimensão tempo hoje, ela tem esses 3 registros, certo? Então, se eu fizesse esse comando aqui, insert into, select distinct ano, da ODS aqui, vocês concordam comigo, eu vou só rodar só o select. Ele teria agora 4 registros, não mais 3, né? Porque esse último registro que eu adicionei é de 2025. E na base aqui atual tá só 20, 21 e 22. Beleza? Então aqui, se eu fosse executar desse jeito aqui, ele ia inserir 4 registros, de novo. Só que eu quero que ele adicione só o que foi mudado. Então eu posso colocar essa condição aqui, where not exist, e colocar, né, select 1 from data warehouse de em tempo, dê um alias para ele aqui, d, aí eu coloco where d.ano igual a s.ano. Então aqui, se não existir nessa condição, né, ele verifica se o ano daqui da minha dimensão já tem na ODS aqui no caso, né? Então ele faz essa condição. Então se eu executar só o select aqui para vocês verem, ele vai mostrar só 2025, que é o único que não tem ainda na dimensão tempo. E ele vai adicionar, se eu rodar esse comando, só o 2025. Tá vendo que ele adicionou só uma linha? Então ele já economiza tempo, né? Ele não adiciona 4 aqui, ele adiciona só um que foi adicionado. Beleza? Isso é bom para dimensões, mas depende ali da dimensão. Isso dá certo, às vezes não dá, depende do cenário, né? Mesma coisa aqui, ó, para nível de experiência. Mesma coisa, mesma lógica. Mesmo o where aqui, só coloquei o where a mais. Aqui no caso o nível de experiência não teve nenhuma. O tipo de trabalho também não teve nenhuma alteração, né? O título teve, a gente adicionou, se eu não me engano, foi mais 2 títulos novos. Exato. Já tinha alguns títulos, a gente adicionou só mais 2. Vamos ver quantos títulos tinha aqui. De título. O título tem 52. Né? Então, ao invés de adicionar 50 títulos novamente, 52 títulos novamente, ele só adicionou os últimos 2, que foram esses aqui que a gente tinha acrescentado aquelas dois inserts ali que foram feitas às 9 horas na nossa simulação. Beleza? Então ele só leva a diferença. Tranquilo? Mas o que mais aqui? Título, moeda corrente, também mudei uma, coloquei uma real lá, adicionou mais uma moeda que não tinha, mas ele não precisou adicionar todas. Localização, aí eu não mudei, né? Não tem nada. O tamanho da empresa também não mudou. Né? Então a gente só vai lá, roda o script, mas não vai executar nada. Né? Se fosse no modo que normalmente ali de deletar tudo e inserir de novo, ele ia ter que inserir todas as informações de novo. Aqui só vai inserir o que mudou, né? O que adicionou ali, na verdade. Beleza. Então aqui a gente já atualizou todas as nossas dimensões.
né, nesse formato de pegar só o que foi adicionado, certo? Só as novas, né? Só as consultas novas. Então, vamos supor lá que antigamente eu ia lá e deletava a dimensão que tinha 1000 registros. Com essa condição aqui, só colocando essa condição aqui, ó, o where not exist, né, ligando os campos aqui devidos, nesse caso aqui foi pelo tamanho da empresa, ele vai e adiciona só o que não tem ainda na tabela de dimensão aqui nesse caso, beleza? Fica esse comando aí como exemplo para vocês. E lembrando que isso aqui é um job que vai rodar tudo de uma vez, né? Eu estou rodando passo a passo aqui só para mostrar para vocês. Isso aqui é o job ainda. Vou até colocar isso lá no final do job. E o final do job é bem aqui. Final do job. Então isso aqui é normalmente executado tudo de uma vez, né? Desde lá do começo até o final. Aqui eu estou fazendo passo a passo para vocês irem vendo, né? E agora falta a dimensão. Dimensão não, desculpa. A, a tabela fato, né? A tabela fato, ela, por padrão, ela não pode ter esse mesmo comportamento de você colocar só o que você inseriu, o que é novo. Apesar que também fica a observação, né? Tem algumas dimensões que pode ter alteração. Né, eu mudei ali sei lá, é mais difícil, né? Você mudar o tamanho da empresa ali, o nome do tamanho da empresa, normalmente é esses, né? Os padrões. Ou mudar o tipo de trabalho, mas pode ser que tenha que mudar, né? Mas é mais raro. Em dimensões, a maioria das vezes, essa condição aqui atende, de você pegar só a diferença, né? Em relação a que normalmente nas dimensões você não vai ficar mudando muita coisa. Normalmente. Não é regra, né? Mas na maioria das vezes você é só inserindo coisa nova. Você não vai ficar mudando muito descrições de dimensões. Mas acontece. Na salário, na fato, normalmente você tem alguns campos que você vai ficar, pode ser que eles mudem, né? Por exemplo, aqui, os campos que mais mudariam seria aqui salário dólar e percentual remoto. Os outros são chaves ali que normalmente não vão mudar, certo? Depois que você inseriu, não vai mudar aquelas chaves, normalmente. Então, como é que a gente faz aqui? A gente faz um insert into também, né, com todos os campos ali, ID tempo, né, todos os campos da minha tabela fato. Aqui eu faço um select lá na minha ODS e faço vários joins aqui com a minha tabela já do Data Warehouse mesmo, né, as tabelas criadas anteriormente, já atualizadas. E aqui, pessoal, o que eu faço? Eu faço um upsert dentro do Postgres, né? E o que seria isso daqui? Eu coloco aqui, ó. Aqui é aquele mesmo select que a gente fez basicamente lá em cima para inserir o dado da primeira vez. Só que aqui eu adiciono uma condição, on conflict, e eu coloco o campo que é chave aqui, no meu caso é o ID. O ID, ele nunca muda, né? Então esse campo ID vai ser a chave. O ID aqui do meu DM salário, né, que está dentro do ODS, que é uma chave única. Então, se tiver algum conflito nesse campo, no ID, o que é o conflito aqui? É, por exemplo, eu teve um insert. Beleza, ele vai ver qual é o ID daquele insert. Tem na base? Tem. Ele vai tentar atualizar. Né? Normalmente, né, se a pessoa tentar inserir a mesma informação duas vezes, normalmente isso não acontece, né? Por padrão, mas pode acontecer. Mas aqui outro cenário. Ah, beleza, vou inserir o ID, tem na base? ID 1000, tem na base? Não. Ele vai lá e insert. Dá um insert. Ele vai lá fazer um update no ID 100. Existe o ID 100? Existe. Então, teve um conflito. Né? Então, ele vai para o update. Se já tem, ele vai fazer um update. Vai fazer um update em quê? Salário
salário dólar, percentual remoto e também na data de update. Ele vai colocar now e aqui ele vai atualizar o salário, dólar, salário e salário dólar, né? E percentual remoto com base no novo valor ali que está no seu update, né? E o update add aqui, esse campo de atualização, ele vai pegar a data que aconteceu esse update. E aqui essa condição é para garantir que ele só vai atualizar os registros que tiveram realmente alteração. No caso aqui, para mim, só importa alterações nesses três campos. Os outros campos não podem ser alterados, né? Pela regra do meu negócio aqui. Tranquilo? Então, se eu rodar esse exemplo aqui, vocês concordam comigo que a tabela fato, ó, ela tem 605 registros, né? Não tem ainda os dois que foi adicionados lá, que a gente adicionou às 9 horas. Então aqui eu vou rodar esse comando. E aqui é para trazer apenas 2 registros. Ó, tá aqui, ó. Então ele só precisou inserir 2 registros. Ele não precisou inserir 607. Certo? Ele atualizar só 2 registros. Então se a tua base tem 1 bilhão de registros lá e teve só 3 alterações, ele vai inserir 3 linhas, não 1 milhão. Certo? Então isso é performance lá em cima. Se eu der um consultar agora, 607. Se eu for lá no final, vai estar aqui, ó, os 2 registros. Vocês observam aqui, ó, que a data da criação deles foi exatamente agora e a atualização também exatamente agora, 11/19. Beleza? E os outros registros aqui, ó, a data de atualização deles e inserção são outros. Você sabe, ó, até esse horário aqui era aquele registro. Depois, esse foi inserido depois, né? Tranquilo. Beleza? A gente simulou isso aqui. Isso aqui é como se fosse rodar um job ali completo, né? A gente executou passo a passo para vocês verem como é que funciona. Mas eu vou fazer outro teste rodando tudo de uma vez. E aqui, pessoal, como eu falei aqui, né? Esse eu só pedi para atualizar esses 3 campos. Só esses 3 campos aqui que poderia ser mudado, né? Se caso for um update, que a gente vai fazer um teste já já. Mas, por exemplo, no meu caso lá, não, eu posso mudar o tempo aqui também, a data, posso mudar o nível de experiência, beleza, não tem problema nenhum. Aqui tem um exemplo, ó. É só você adicionar aqui, ó, do update set, né? Então, quando tiver um conflito de update, ele vai atualizar o tempo também, né? Que é a minha dimensão tempo, o salário, dólar, percentual. Eu poderia colocar todos os campos, nível de experiência, tipo de trabalho, título. É só ir adicionando aqui no conflito, né? Update set e também aqui no where para só trazer realmente as alterações que foram feitas naqueles campos. É só ir adicionando, tá vendo? Coloquei esse exemplo aqui para vocês ficarem ali, caso precisar adicionar mais, vocês sabem como é e onde adiciona, né? Mas para fazer esse app search dentro do Postgres, você basta fazer essa questão aqui do update set, né? E tranquilo, pessoal, vou só fazer mais um teste aqui. Ó, teste 2. Eu vou inserir aqui um dado e vou atualizar um outro. Vou inserir o dado 731, que não tem, e vou atualizar o salário aqui do zero. Ó, tá vendo aqui que tá 70 mil, né? Eu vou colocar para 75, nesse zero aqui. Eu vou fazer essas 2 alterações. Vamos supor aqui que fiz isso a 1h da tarde, né? A gente rodou a última meio-dia. Vamos supor que a gente rodou isso aqui 1h da tarde. Ó, beleza. Rodou as 2 coisas. Eu executo meu job aqui, ó. Que vai atualizar o ODS, vai atualizar todas as tabelas, vou executar tudo de uma vez. Beleza, ó. Teve 2 aqui na fato no final, né? Que ele sempre pega só o último. Mas se eu mostrar para vocês agora a fato, ó. Deu um select aqui na fato aqui. Ele vai me mostrar 608, né? Porque a gente inseriu mais um registro, foi o 731. Tá aqui. E a gente atualizou, ó, tá aqui o horário, né?
e a gente atualizou o zero, registro zero. Tá aqui o zero. A gente atualizou o salário aqui para 75.311, não foi isso? Então aqui, pessoal, a gente adicionou, né, o salário aqui, né, novo, tá aqui. E também aqui a gente observa a data da criação dele foi 11/3 e ele sofreu uma alteração ó, às 11h23. Então você sabe que esse registro sofreu uma alteração, né? No caso aqui foi de salário. Beleza? Então você fica com essa rastreabilidade e ele só insere realmente o que precisa. Beleza? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Compartilhe esse vídeo aí com quem possa ter interesse nesse tipo de assunto. Né? É bem interessante. Existem outras ferramentas, lógico, que a gente fez pelo SQL, mas existem ali fazer por ferramentas de ETL, por exemplo, Pentaho. Pode ser feito em Python, pode ser feito em várias, né, de várias formas diferentes essa questão. Beleza? Então era mais para ter vocês terem uma ideia de como você faz isso dentro do Postgres. Valeu, pessoal. Até mais.